quiser. Agora, então perceba, né? Quais forças que estão agindo sobre essa bola? Empuxo, novamente a tensão da corda, não mudou, e o peso, né? Note que peso é fixo, né? O peso que tu tem aqui vai ser o mesmo em qualquer lugar da Terra, né? Seja tu dentro da água, seja tu no ar, seja tu no céu, independe. Né? Então o Sim. peso da bola é o peso da bola, acabou. Só vai mudar se ela mudar de planeta. Aham. Mas agora, se ela está em equilíbrio, né? Então significa que peso tem que ser igual à soma de empuxo mais a tensão da corda. É isso. Sim. Beleza? Então é daí que surge essa ideia de peso aparente, porque, tipo, note que a balança está medindo, em outras palavras aqui, grosso modo, outro valor de peso para bolinha, né? Aqui ela tinha, vamos dizer assim, o mesmo peso desse pezinho aqui de metal. Aqui o Aham. peso de metal está supostamente valendo mais, mas é porque na realidade a bola está sofrendo empuxo, que é Entendi. uma força então que está descompensando o peso, então surge uma ideia de peso aparente, que é o peso real menos o empuxo. Então toda vez que tu tiver empuxo, já sabe. Se te pedir um tal de peso aparente, é essa conta que tu tem que fazer, peso normal menos o empuxo. Lembra que o empuxo Sim. está atrapalhando você encontrar o peso real. Então, por isso que atrapalhando é, vamos dizer assim, subtraindo, tirando, né? Tudo bem. Entendi. Mas o importante não é isso, tá? Pera, o que é o E Diga, mesmo? empuxo. Tá. O importante é tu saber desse desenho aqui, tá? O empuxo sempre empurra para cima. É isso que tu tem Aham. que ter em mente. O empuxo é uma força que empurra para cima. Daí, independente do esquema que tu tiver, seja, sei lá, a bola presa num fio que tá numa âncora, no fundo do mar. Uhum. Pode ser N situações, muitas. Tu tem que pensar que o empuxo sempre vai ser uma força para cima. Da mesma forma que o peso é sempre uma força para baixo. Beleza. Então é isso aí. O que acontece, na verdade, ó, esse desenho deixa bem claro. Olha só que massa. A gente colocou a massa aqui nesse vidro sem água. E tá tudo normal, né? Tá equilibrado Uhum. aqui com o contrapeso. Se eu coloco a água, então o empuxo é uma força que joga para cima, né? Que, vamos dizer assim, reduz o peso, como a gente viu, uma força aplicada para cima, o contrapeso acaba ficando mais forte, mais pesado. Né? A Sim. ideia é essa. Note que qual é essa força? Qual é exatamente essa força? Essa força é justamente essa quantidade de água que o cubo, quando tu colocou ali, tem a ver com essa quantidade de água do cubo quando você colocou ali, né? Esse cubo ele arrastou uma Na B? quantidade de água, né? Oi? No B? Aqui no C, né? Aqui a gente pode ver que tem uma Aham. seta com água dentro, tá vendo? Que está Sim. representando o empuxo, né? Então essa força de empuxo ela está sempre relacionada com a quantidade de água que o teu objeto empurra, né? Que o teu objeto Sim. faz a água sair do lugar. Essa água quer voltar para o lugar. Então ela é uma força ali, vamos dizer assim, resistiva. Ela quer empurrar de novo o objeto para fora, né? Que nem a bola, não é isso que acontece? Quando tu coloca uma bola na água, na piscina, tu tá deslocando a água, certo? Sim. Se tu colocar, por exemplo, numa banheira cheia até a boca, a água vai sair da banheira, por sinal, né? Sim. E o que que acontece quando tu solta a bola? Bem, vem uma força do nada e empurra ela para cima. É a água querendo voltar para o seu lugar natural. Só Aham. isso. Olha só. Então veja, essa força de empuxo tem a ver com a água. Isso que é o mais legal. É até o tal do teorema de Arquimedes, né? A gente não precisa saber de nome essas paradas, não precisa saber o nome. Precisa saber o efeito físico, né? Que é basicamente essa forcinha empurrando para cima aí. Que agora é uma coisa que tu tem que decorar. Essa força é dada pela densidade do fluido. Ou seja, se o fluido for a água, tu vai pôr a densidade da água. Se o fluido for o ar, o fluido onde o objeto está entrando. Se for o ar, você coloca a densidade do ar. Mas Se tem for empuxo mercúrio, quando não tá na água? Não, né? claro, foi o que eu te falei no começo da aula. Os balões de hélio, eles sobem por causa do empuxo do ar. Lembra que eu Aham. falei que o balão de hélio sobe? Verdade. Sim. É verdade. Outra coisa que acontece com muita frequência, você pode procurar no YouTube. Sei lá, pedaço de chumbo flutuando. Ninguém imagina o chumbo flutuar, porque o chumbo é um negócio muito pesado, né? Mas o chumbo flutua se Uhum. você colocar ele no mercúrio, que é um fluido. O mercúrio é um metal líquido, sabe? Sim.
E então ele vai fazer o chumbo flutuar. Então, são coisas que acontecem. São coisas que Aham. acontecem. Então, tem vários fluidos, né? Existem vários fluidos. Mercúrio, água, óleo, né? Pode ser o álcool, várias coisas. Volume do F aqui, olha só. Né? Tudo tem F aqui porque a gente está falando do fluido. O empuxo é sempre uma força relacionada ao fluido. Isso todo aluno erra, tá? Por isso que eu estou focando tanto contigo aqui. Todo aluno Tá. esquece, tá? Mas a densidade que eu tenho que pôr é a do meu objeto ou é a do fluido? É a do fluido. É isso, tu decora que é do fluido. Uhum. O volume também é o do fluido. É o volume de fluido deslocado. Por isso que se tu pegar e pôr a bola até a metade para baixo da água, ela não vai sair com tanta violência. Mas se tu coloca a bola inteira embaixo da água, ela vai sair com muita violência, né? Sim. Por quê? Qual que foi a diferença das duas situações? Não é a mesma bola? É a mesma bola. É o mesmo volume de bola, mas não é o mesmo volume de água deslocada. Porque na primeira situação, você colocou a bola pela metade, na segunda a bola inteira. Então, na primeira situação, você deslocou menos água, né? Metade da quantidade de água. Uhum. Entendeu? Entendeu a ideia? Sim. Opa, então eu tô pondo fé, hein? Logo a gente vai começar a fazer uns exercícios. Eu vou Tá fazer o bom. primeiro, depois tu faz outro. E assim a Tá. gente vai para ver se tu pegou bem a ideia da matéria, beleza? Aham, tranquilo. Porque se só eu fazer vai parecer fácil, né? Porque eu trabalho com isso há trocentos anos, mas para ti talvez não seja tão fácil a hora que chegar na prova, né? E esse G é a gravidade de sempre, né? E Muito. esse MFG, você pode repetir lá? Ah, sim, é a massa e o que Força. mais, né? Só deixa eu passar o meu negócio aqui. Ah, aqui é que ele não colocou o índice. Esse F era para ser um índice, tá? Tipo, era para estar pequenininho aqui do lado do M, que nem tá do lado pequeno do Ué. lado do P. É, erro de digitação, beleza? Aham. Ó, até que aqui ele colocou certo, ó, tá vendo? Sim. MF. É densidade do fluido vezes o volume do fluido. Beleza. Então é a massa do fluido, né? Porque Aham. densidade vezes volume a gente aprende lá no nono ano que é massa. Sim. Isso. Na química também a gente vê isso. Beleza. Então aqui é o que eu estava te falando, ó. Aqui ele não vai sofrer tanta força, porque ele está só pela metade. E assim vai, né? São empuxos diferentes, porque são fluidos deslocados diferentes. Se vê aqui é de fluido deslocado. No empuxo é fluido deslocado. Muito bem. Olha só, vamos ver. Ó, temos alguns exemplos aqui para a gente conversar. Depois eu faço um. Tem bastante exemplo aqui, né? A gente vai conversar sobre todos eles. Depois eu faço um, depois tu faz outro. Acho que com isso a aula vai ser top. Fechou. Show, vamos lá. Depois eu te mando tudo isso, tá? Também em PDF, não precisa se preocupar. Aham. Tranquilo. Um balão de hidrogênio de peso igual a 400 newtons, ou seja, ele tem um peso de 400 newtons. É uma força, né? Força-peso. Aham. Está preso a um fio. Então deve ser um balão bem grande, porque um balão tem 400 newtons. 400 newtons é tipo 40 quilos. É um balão Tá gigantesco. bom. Porque né, um balão, né? Um balão é uma coisa leve, mas aqui ele tem 400 newtons. Está preso a um fio em equilíbrio estático vertical. Seu volume é 50 metros cúbicos. Muito bem. Então, determine o empuxo exercido pelo ar sobre o balão, considerando que a densidade do ar é tanto. Empuxo, falou de empuxo, vamos calcular. E B, determina a tração. Muito bem. Então, primeiro vamos calcular o empuxo. Meu velho, eu quero que você escreva essa equação aí num papelzinho em algum lugar, tá? Vou te mandar no zap também, essa equação azul aqui, tá? Anota aí para quando eu estiver explicando as coisas, tu lembrar da equação, beleza? Fechou. Tá bom? Quando terminar de copiar, me fala, tá? Tá bom, tô abrindo o caderno. O que que é D mesmo? Densidade. Verdade. V é volume, né? Isso.
Pode ir, pode ir. Show de bola. Continuando, então. A primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer problema de física que fale de forças, e empuxo é uma força, tem que ficar claro isso para ti, empuxo é uma força, é fazer o diagrama do corpo livre, que é esse desenho com um monte de vetores indicando as forças. Então, vamos lembrar do que o enunciado está falando. É um balão de hidrogênio preso a um fio vertical. Então, se ele está preso a um fio no chão, a força aponta para o chão. Né? Porque vamos dizer assim, a força não tá deixando ele subir, né? Sim. Se tu cortar a cordinha, ele começa a voar, certo? Então é uma força que tá empurrando ele para baixo. Tudo bem até aí? Tudo bem. Por isso que a tensão é para baixo. Peso sempre para baixo, né? Muito bem. Então se fosse só essas forças, ele estaria caindo, né? Mas não, ele sofre um empuxo muito forte. Mas ele está no ar, professor. É um balão de hidrogênio. Esses balões que a gente vê aí na televisão. Sim. A questão é que ele sofre empuxo. E por que ele sofre empuxo? Aqui vem um ponto importante. Ele sofre empuxo porque a densidade dele é menor que a do ar. A densidade do hidrogênio é menor que a densidade do ar. Todo objeto que tem uma densidade menor, ele tende a subir. Ok? Sim. Tem poucas coisas que têm uma densidade menor que o ar. O hélio é uma delas. Por isso que os balões de hélio sobem. Entendi. O hidrogênio também, por isso que os balões de hidrogênio sobem. Por aí vai. Então, sempre que tu vê um negócio subindo, pode ter certeza. A densidade daquilo é menor que a do fluido que ele está, que no caso, né, aqui é o ar. Né? Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, é bem curioso, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa sólida, tipo um pedaço de plástico. A gente pensa, esse plástico aí é mais denso que a água, né? Não. Se tu coloca um plástico numa banheira e o negócio sobe, ele, na verdade, é menos denso que a água. O objeto como um todo é menos denso que a água. Sim. Por exemplo, um patinho de plástico, né? Esse que é bem comum. Beleza, o plástico duro ali, ele pode ser mais denso que a água, o plástico em si. Só que esse patinho, ele é cheio de ar dentro, né? Sim. Que nem uma bola. A bola é cheia de ar dentro. Então, o couro da bola é mais denso que a água, claro. Mas como tem muito ar dentro da bola, a densidade da bola como um todo é baixíssima, é quase a densidade do ar. Entendeu a ideia? Então tem tudo a ver com o todo, não só o material de que é feito, mas sim o todo, o que tem dentro, né? A água e tal. Beleza? Sim. Isso aí. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, beleza. Temos o empuxo aqui para cima, essas duas forças para baixo, e elas zeram, né? Como é que eu sei que a soma vai dar zero? Porque ele está parado, né? Equilíbrio. E menos T, E igual a T mais P, ou E menos T menos P igual a zero. Não importa, né? Mas a questão esse eu não copiei. Qual que é? o quê? É E menos... Não, nesse caso, né? Não é para tu copiar porque é um caso específico aqui, né? Tá, entendi. A gente está vendo uma seta para cima e duas para baixo e ele está parado. Significa que isso aqui, E, é igual a essa mais essa. Para que fique igual, né? Segunda lei de Newton, lembra? Somatório das forças lá. É isso aí. Mas agora a gente ainda não precisa disso. O desenho está aí só para nos auxiliar. O que a gente precisa no momento é nosso querido empuxo. Isso você acabou de escrever aí. E vezes V vezes G. Nós temos a densidade? Nós não temos a densidade. Ou temos? Temos, ó, tá aqui, ó. A densidade tá aqui. Densidade do fluido. Temos o DF, então. Nós temos o volume? Temos o volume. 50 metros cúbicos. Daí você poderia se perguntar, né, Renato? Tá, professor, mas esse volume aqui não é do balão? Você acabou de me falar que na equação o volume que entra não é o volume do objeto. O volume que entra é o volume de fluido deslocado. É verdade. Por isso que aí na sua equação tá VF, né?
Aham. Muito bem. Mas nesse caso específico, o volume deslocado é igual ao volume do balão. Porque tu tem que concordar comigo que o balão está totalmente envolto de ar, né? Aham. Isso. Da mesma forma que se tu coloca a bola de vôlei lá no fundo da água, ela vai ficar toda envolta de água. Mas tu não precisa colocar ela toda, pode colocar metade. Agora, não tem como colocar um balão, né, na terra, só metade no ar. Não tem como, a terra está coberta de ar, né? Essa é a Sim. questão. Beleza. Por isso que o volume do balão aqui é igual ao volume do fluido deslocado. Então, meu velho, querendo ou não, empuxo já é uma matéria que tu não tem como fazer as contas igual tu estava fazendo no fundamental, né? No fundamental, a gente simplesmente pega os números e joga na equação. Aqui já Aham. não é mais assim. Aqui tem que fazer uma análise pesada, tá? Tá. Então, eu estou tentando te explicar aqui do jeito mais bom possível. Acho que tá indo bem. Beleza, ele está explicando tudo isso aqui bem brevemente, né? Depois tu pode ler e relembrar do que a gente falou. Então, substituindo os valores, né? Densidade ele deu, tá aqui. Volume, tá aqui. Gravidade é sempre 10, tá aqui. Faz a multiplicação, empuxa é 600. Hum. Beleza? Beleza. Tranquilidade, né? Então, beleza, 600 newtons, uma força empurrando ele para cima, empuxo. Sim. Determine a tração do fio. Ah, é verdade. Agora ele quer saber o valor do T. Levando em conta que isso está parado, a gente pode dizer aquilo que eu falei lá no começo do problema, que a forças de baixo aqui tem que ser igual à força de cima. Uhum. T mais P igual a E. Eu quero T, então eu isolo o T, ó. Deixo ele sozinho do lado esquerdo do igual. E agora faço a substituição dos valores. Eu acabei de encontrar aqui E é 600 e P é 400. Aham. Duzentão. Beleza? Show. Sim. Show. Tu acha que tá entendendo bem essa matéria? Ah, acho que tô entendendo. Tem que ver na hora do exercício, mas até agora tô Então entendendo. vamos fazer o seguinte. Eu gosto de fazer assim, tá? Na surpresa mesmo. Aham. Eu vou pedir para você fazer esse mesmo exercício, tá? Tranquilo. A gente acabou de ver sobre ele, né? Tu vai lembrar alguma coisa ou outra, beleza? Fechou. Tá. Deixa eu colocar aqui o Paint aqui para tu fazer. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tu pode começar e daí na volta tu me diz se tem algum problema ou não, mas eu acho que tu O consegue de boa, diga. meu computador ligou. Pois é bom para que a tela ficar maior, né? Eu vou passar pra lá, tá bom? Tá bom. E eu vou no banheiro, beleza? Fechou. Tá Daí tu bom. já começa aí, só um segundo. Tranquilo. Valeu.
Beleza, tá por aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô fazendo aqui Ah, o, legal. Tá conseguindo de boa? o ADO 600, tá certo? Se o A dá 600? Aham. Sim, o A dá 600. Ah, achei que eu preciso. Não tava achando o peso, agora achei. Ah, que bom. O peso tá ali, né? 400 newtons. Pronto, acabei. Beleza. Deu 200, o resultado eu lembro desse. Aí, ó. Conseguiu. Isso mesmo. Vamos voltar aqui, então. Ah, outra coisa. Agora que tu tá no computador, né? Eu vou te pedir para fazer o seguinte. Tá vendo esses três pontinhos ali na parte de baixo do Google Meet? Do lado do telefone vermelho ali? Onde? Ah, sim, achei. Clica neles, clica em alterar layout e depois clica em destaque. Tá bom, foi. Perfeito. Ah, muito bem. Então agora vamos para a próxima aqui. Olha só. Esse problema é interessante porque o objeto não está completamente imerso. Um sólido flutua em água com 1/8 do seu volume imerso, só 1/8. Uhum, O mesmo corpo, veja que é uma fração do volume, isso é importante. O uhum, mesmo corpo flutua em 1/6 do seu volume no óleo, né? Determine a relação entre a densidade do óleo e a densidade da água. Então, não falou nada de empuxo, mas a gente vai ter que usar o empuxo, senão não vai dar certo. Né? Então, vamos observar aqui. Se nessa situação o objeto está flutuando, ele está parado. Né? Um objeto flutuando é um objeto parado. Então, a gente pode dizer que as duas forças que agem sobre ele se anulam. A uhum. força peso e o empuxo, né? Veja que se esse bloco tivesse em cima de uma mesa, a força que estaria agindo ali é a normal. Sim. Beleza. Pera aí, Lembra da força normal? como assim, força-peso? Não, força normal. Qual? Você não lembra da força normal? Que é aquela força que sempre age nos objetos em cima de mesas? Ah, sim. Isso. É, quando o objeto está sobre uma superfície, tem a força normal. Só que aqui não é uma Aham, superfície, né? Que é a água. Então sim. não tem a força normal. É isso, é a força normal, é só sobre superfície. Aham, Beleza, só para tu lembrar, né? Que pode ser que apareça, não sei. sim. Beleza. Então aqui, beleza. Então o que significa que o empuxo é igual a força-peso. Aham, Só que o empuxo, tu tem que lembrar, ele é só devido ao volume de água deslocado. Ou seja, essa partezinha aqui que entrou para baixo da água aham, causa um empuxo suficiente para deixar em equilíbrio. Ótimo, deve ser um negócio bem leve isso aqui, né? sim. Deve ser tipo um negócio com ar dentro, sei lá. Com água aconteceu isso, 1/8 então. Agora, com óleo ficou 1/6. 1/6 do volume. Beleza. Muito bem, agora com isso em mente, vamos fazer as nossas contas então, né? Por quê? Porque se a gente pensar aqui na primeira situação, está em equilíbrio. Então significa que o empuxo da água é igual à força-peso. Significa na situação do óleo aqui que o empuxo do óleo também é igual à força-peso, porque ele também está parado. Aham, Nas duas situações, a, é isso, ok? sim. Beleza. Então é isso. Então agora tu pode dizer uma coisa: se as duas são iguais à mesma força-peso, significa que as duas são iguais. Tipo, o empuxo da água é igual ao empuxo do óleo. Porque as duas são iguais à mesma coisa, né? Tu entende o que eu quero dizer?
Se a tua Ah, conta de banco é igual à minha, e se a sim. tua conta de banco é igual à do teu pai, a conta do teu pai é igual à minha, entendeu? Aham. É isso. Então, por isso que ficou desse jeito. Sim. Agora, por que a gente vai fazer isso, né, meu caro? Porque ele está pedindo uma relação entre as densidades. Quando os problemas pedem relações, eles estão pedindo divisões. Aham. Beleza? Mas Então tá espera, querendo como ele uma sabe que elas pegam a mesma coisa? Acabei de explicar a questão do banco. Não, sim. Pera, você pode repetir então, que eu fico meio confuso. Beleza. Concorda comigo que esse bloco está em equilíbrio, né? Aham. Então significa que o empuxo é igual a força-peso, Sim. aqui na água. Esse bloco também tem equilíbrio, né? Então Aham. significa que o empuxo do óleo aqui é igual a força-peso, Sim. certo? Certo. Muito bem. Agora, como o empuxo do óleo é igual a força-peso e o empuxo da água é igual a força-peso, então significa que o empuxo do óleo é igual ao empuxo da água. Tá, entendi, entendi. Lembre-se que o empuxo é uma força que vem do fluido, então, por isso que não precisaria ser igual, mas é igual, né? Aham. Porque são dois fluidos diferentes, mas são iguais, de acordo com a conta que a gente acabou de fazer aqui, que a gente acabou de ver, né? Mas é Entendi. igual para essas condições aqui, né? É igual quando esse bloco está afundado aqui um oitavo e o outro está afundado um sexto. Entendi. Agora são essas informações que a gente vai colocar aqui. Ó, o que é empuxo? Tu anotou aí? Densidade, volume, gravidade. Sim. Densidade da água, volume que ele falou ali é o volume de água deslocada, que foi um oitavo. Aham. E na parte ali de baixo, o que muda é que é a densidade do óleo e o volume de óleo deslocado. Tá, entendi. Show de bola. Então por isso tu pode igualar. Beleza? Agora olha só o que acontece. Novamente, focando no que o problema está pedindo. Ele quer saber uma relação entre as densidades. É para você fazer uma divisão, tá? Aham. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão? Se a gente pode dizer que esses dois são iguais, vamos igualar essas equações aqui. Sim. Tá aí, igualado. Ah, aqui, ó. Era para ter um sinal de igual aqui. Pô, essa É, parte tem do uma livro tá cheia de erros. Mas tu percebeu que era para ter um sinal de igual aqui, né? Sim, percebi. Pois é, cheio de erro. Nossa, que esquisito, esse livro é tão bom. Beleza. Daí o que acontece é que a gente quer uma divisão, passa o DA para outro lado, vai isolando as coisas, parari, parará. Daí aqui, meu caro, já virou matemática básica, né? Sim. Virou só isolar as coisas. Beleza? É isso aí, Aham. pronto. Resultado feito significa que a densidade do óleo pelo da água é 0,75. Isso significa mais ou menos o seguinte: a densidade do óleo é 75% da densidade da água. Ou seja, é menor. Por isso que Uhum. o óleo boia na água, né? Tu já jogou óleo de cozinha ali na água? Ele fica boiando na parte de cima. Já. Pois é, porque ele é menos denso, né? Exatamente. Gorduras tendem a boiar, né? Aham. Então é isso aí. Muito bem. Ahn, bem, aqui o problema já vai ficando um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente tem um, um cilindro e ele está dando um monte de dados sobre a geometria dele. Ó. Deu a altura, deu a área, né? Sim. Que são dados que nos definem o volume desse objeto. Então, a ideia é essa, uma vez que o empuxo depende do volume, né? Essas informações são importantes. Flutua na água em posição vertical, tendo 2/3 da altura imersos. Então, beleza, ele tem uma altura, mas só 2/3 dela está imerso. Então, se ele Aham. tem 30 centímetros, pela lógica, né? Só 20 centímetros estão imersos, né? Faz sentido? Faz. Porque é É, 2/3, né? 20 centímetros embaixo da água, é isso? Isso, imersos Ah, é dentro da água. Isso aí. Então, né, 2/3, né? O que é 1/3? 10 ah, centímetros. 10 centímetros mais 10, né? Então, seria os 3/3. sim. Beleza. Aplica-se axialmente na base, ou seja, reto ali, uma força F, passando o cilindro a ter 5/6. Ó, afundando ela, né? Uhum. Tá afundando aqui. Muito bem. Densidade do cilindro e intensidade da força F.
E aí, meu caro? Dá uma lida sozinho nesse enunciado primeiro e me diz, depois que tu lê, como tu acha que tu começaria um problema como esse? Tá. Eu ia ter que descobrir o puxo, né? Puxo. Claro que é Porque com empuxo, né? travou. Não, não, eu tô falando pouco mesmo. Claro, tem a ver com empuxo, porque tá dentro de um fluido, isso mesmo. Então, alguma Aham. conta com empuxo você vai ter que fazer. A primeira coisa que ele quer saber aqui é a densidade do cilindro, né? Sim. Então, esse cilindro é feito de um material que vai ter uma determinada densidade, né? Para resolver qualquer problema de física, eu falei lá no começo da aula, você tem que fazer o diagrama do corpo livre, indicar todas as forças que estão agindo no objeto, né? Então, por exemplo, qual, não pensa nessa segunda situação, vamos pensar Tá. na primeira situação apenas aqui, só nessa Sim. primeira aqui. Você saberia me dizer quais são as únicas duas forças que estão agindo nesse cilindro? A gente A, falou sobre elas várias vezes hoje. a força de empuxo Sim, e a força peso? isso mesmo. Pode ter certeza que se está na Terra, está sofrendo força-peso. Aham. Isso mesmo. E, novamente, o cilindro está parado, né? A gente Sim. supõe que ele está em equilíbrio. Está sendo dito, na verdade, não precisa supor. Se está em equilíbrio, significa que nessa situação que a gente está vendo aqui, a força de empuxo é igual à força-peso, Aham. como em vários problemas que a gente já viu hoje. Tipo esse aqui, por exemplo. Sim. Muito bem. Então, que tal tu começar isso aí? Escreve aí, ó. Empuxo igual a peso. Né? E igual a P. Coloca aí. Pronto. Agora que você escreveu E igual a P, você pode escrever qual é a equação do empuxo, aquela que tu anotou, e qual é a equação do peso, né? A equação da peso é sempre a mesma. Tá. Então, a equação do empuxo é E igual a D vezes. Pera, mas eu só escrevo a equação ou a equação com os dados do problema? Só a equação por enquanto. Tu vai ver Tá. por quê. Pronto. Muito bem. E a Escrevi. força-peso é sempre massa vezes gravidade, né? É. Isso. Só que tem um detalhe. A gente está interessado na densidade do cilindro. Densidade, né? A gente aprendeu lá em química, aprendeu em ciências no fundamental, que densidade, né? Que densidade tem a ver com a massa e tem a ver com o volume. Olha só, informações que ele deu, né? Aham. Então, o que a gente vai fazer numa situação como essa? Em vez de colocar a massa ali, né, na parte da massa vezes gravidade, você vai colocar o que é massa em termos de volume e densidade, né? Massa é igual a volume vezes densidade. Então, em vez de massa do cilindro ali, você vai colocar no lugar do Mzinho, você vai colocar. Pode colocar na linha de baixo, né? Não precisa apagar o que tu já escreveu. Pode colocar na linha de baixo. No Massa. lugar do Mzinho, você vai colocar densidade vezes volume. D do cilindro vezes volume do cilindro. Tá. Beleza, ó. Vai ficar um negócio mais ou menos assim, meu querido, ó. Ah, assim, ó. Pô, cadê? Aqui, ó. Peso é igual a densidade vezes volume vezes a gravidade, né? Porque densidade vezes volume é só a massa, né? Como o peso é massa vezes gravidade, densidade vezes volume vezes gravidade, beleza? Beleza. Isso é o peso. Uhum. E o impulso está aqui. Só que veja, lembre-se, se eu estou falando do peso do cilindro,
é a densidade do cilindro e o volume do cilindro. Sim. Então não tem nada a ver com empuxo. Peso é peso, pô. Peso depende só do objeto que tu tá medindo peso. Mas Densidade então, do cilindro, diga. mas isso não é igual a empuxo, né? Isso é igual a empuxo, porque ele tá em equilíbrio. Tá, é verdade. Isso, então tu eventualmente vai igualar as coisas, sim. E o empuxo, aquilo que tu já escreveu, bonitinho, lembrando que tu tá falando da densidade da água e do volume da água, né? O volume deslocado de água. Aham. E olha só, daí ele argumenta aqui, ó, no equilíbrio, aquilo que eu tô falando sempre, né? Cara, tu tem que lembrar o que é equilíbrio, hein? Porque se tu chegar na prova e não entender o que ele quer dizer quando ele dizer está no equilíbrio, ferrou. Tu não vai Sim. conseguir resolver nenhuma questão. Isso é mega importante, beleza? Beleza. Mega, 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 mega. No equilíbrio, significa que ele está parado. Então, significa que o somatório de todas as forças é zero. Portanto, se tem uma força apontando para cima e outra para baixo, como é o Nossa, caso no. aqui, então ela se anula. Muito bem. Uma é igual a outra, basicamente, né? Uhum. Por isso ela se anula. Então, o peso que a gente conversou lá é igual a empuxo. Só que olha só o que está acontecendo, né, meu caro? Estamos falando do volume de um cilindro. E o volume de um cilindro é a área do cilindro vezes a altura dele. Então tem coisas que tu vai ter que decorar, sabe? Tipo o Aham. volume de algumas coisas, tipo volume de uma esfera, volume de um cilindro, volume de um cubo, de um paralelepípedo, de um Uhum. prisma, por aí vai. Muito bem. Tá aí, então, densidade vezes a área do cilindro vezes a altura. Vezes a gravidade, então tu vai ter a força-peso dele. Que é basicamente massa, isso aqui tudo é massa. Isso que eu selecionei de azul aqui é massa, vezes a gravidade. E isso vai ser igual, então, ao empuxo, que é a densidade da água. E o que é isso aqui? Área. Ah, essa o A é a área, mas isso tudo aqui, ó, que eu estou selecionando, é o volume de água deslocado, ó, é o VA. Tá vendo que não tem VA aqui? O VA ficou Sim. isso. Né? E o volume de água deslocado, se você voltar pro desenho, ó, é Dois. toda essa quantidade de cilindro que está dentro da água, né? Tu colocou o cilindro, a água saiu, né? A ideia é essa. Uhum. Então é o volume que está dentro da água, do cilindro. Então por isso que tu tem que colocar 2/3 da altura aqui do cilindro, sacou? O Sim. volume de água deslocada está sempre associado ao volume do teu objeto. E daí, com alguma simplificação aqui, corta, corta o que dá, né? Tudo igual, ó. Veja, por isso que eu falei que não era para jogar número. Tu não nem tem número para jogar. Tu vai cortar as coisas. O A corta com A. O H corta com H. O G corta com o G. Tu vai ter D, que é a densidade do cilindro, igual a 2/3 da densidade da água. E a densidade da água a gente já aprendeu, né? E ele falou no enunciado também. Essa tu tem que decorar, tá? A densidade da água tá aqui, ó. Daí é só Aham. substituir esse valor e pronto. Beleza? Sim. Tá pegando bem a ideia aqui, a ideia geral? Tô. Veja que os problemas têm sempre a mesma ideia geral, né? Fazer o Aham. desenho das forças, igualar elas por causa do equilíbrio e bora pra frente, né? Só isso. Muito bem. Então vamos ver o próximo problema aqui, ó. Encontramos o problema pedir, a densidade. Agora vamos para B, a intensidade da força. Então as coisas mudaram um pouco agora, tá? Porque Tá. agora tu tá aplicando uma força para baixo. Então agora tu tem duas forças para baixo. Tem essa força F do cara empurrando, né? Pensa na situação lá de tu empurrando uma bola. Isso vai ajudar na hora da prova. Uhum. Tu tem a tua força e tu tem a força peso. Tá na terra, tem força peso. Sim. Isso. E, bem, o objeto tá parado, né? Se ele não tivesse parado, ele estaria se mexendo. Ele não tá falando nada sobre estar se mexendo. O objeto parou, a força do cara foi suficiente para o objeto parar com 5/6 do tamanho dele para dentro. Aham. Então veja, a quantidade de fluido deslocado aumentou, não é mesmo? Sim. Aqui era 2/3, aqui é 5/6. 5/6 é mais, ó, a figura está mostrando, né? Tem mais objeto para dentro da água. Então, se tem mais objeto para dentro da água, tem mais empuxo. Tem mais dessa força restauradora que quer fazer o cilindro voltar para cima. Que nem a bola de vôlei quando tu coloca lá no fundo, quer voltar. Se tu coloca ela inteira, ela quer voltar com mais força. Portanto, então quais forças tu tem aqui? Tu tem essa situação, olha só. Tanto F quanto P apontam para baixo
E o novo empuxo aponta para cima. É novo porque tem mais objeto dentro da água, então a força é maior. Que nem quando. Não vou falar de novo o exemplo da bola. Já entendeu. Aham. Então, F mais P igual a E, linha nesse caso. Que não é o mesmo E da questão passada. Do enunciado passado, né? Então ficou desse jeito aqui. Como a gente quer encontrar F, a gente tem que isolar ele. É isolado aqui. Então, se eu Tá. encontrar o valor de E' e de P, tá resolvido. Alguma dúvida? Não. Beleza. Então, como é que a gente vai encontrar o valor de E'? Bem, P a gente já tem, né? Porque o P dele não muda. Só vai mudar se ele mudar de planeta. A única forma Sim. de mudar a força-peso. Né? O E' vai ser o que vai mudar do E' anterior para esse E' é que agora tem mais volume, né, de água deslocada. Só vai mudar que agora é 5/6 aqui. Não é mais 2/3, que nem era antes. É 5/6. Sim. Então, tu vai simplesmente substituir isso na equação, ó. Tá aí. Ó, isso aqui é o E', isso que eu selecionei. E esse carinha aqui é o P. E daí, parari, parará, joga os valores, já era, né? Aqui daí virou... Cara, chegou nisso aqui, acabou a física, entendeu? Sim. Daqui pra frente é só jogar os números e chegar na resposta. Beleza? Aham. É isso aí, meu caro. Muito bem. Bem, cara, olha só, a gente não tem mais tempo para ver nada, né? Infelizmente. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar esse PDF aqui, tirar só a parte associada a empuxo e te mandar para tu dar uma estudada, beleza? Fechou. Fechou. Assim, eu acho que a sua prova é na outra sexta, né? Aham. Eu acho que você precisa de algumas mais questões que tu tem que resolver, sacou? Por exemplo, uma próxima aula, se rolar, tomara que role, que tu Sim. venha com algumas questões que tu tentou fazer e não conseguiu. Por isso que nesse PDF vai ter um monte de questões para você tentar fazer também, beleza? Tá bom. Show de bola, E meu querido. na Diga. próxima aula eu te mando as questões do que a professora passou. Show, pode ser, também é ótimo, porque às vezes ela cobra igual na prova, né? Aham. Show. Beleza, Renatão. Abraço. Falou.